Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Exatamente Diferente com a professora Fran. A aula de hoje será sobre gráficos, velocidade por tempo, classificação do movimento. Solta a vinheta para vocês! And just levitate. Bom, o primeiro gráfico VT que a gente verá hoje vai ser o gráfico que está em cima do eixo T. Exatamente esse aqui da lousa. Já deixei a lousa meio que pronta para que vocês já tenham rapidez ao copiar aí. Se precisar, pausem o vídeo e continue estudando nessa fase tão difícil que a gente tá, né? Bom, quando o gráfico está em cima do eixo T, significa o quê? Que a velocidade vale zero. Na verdade, ele está o eixo V aqui, ó, que é a velocidade. Cuidado com isso, pessoal. Você precisa ficar atento se o gráfico que você está analisando realmente é VT. Então, a primeira coisa que você olha é na legenda do gráfico, ok? Então, quando o gráfico está em cima do eixo T, significa repouso. Então, eu não vou classificar movimento quando está em repouso, porque eu não estarei em movimento, estou parado nesse caso. Então, gráfico no eixo T, repouso, ok? Sem classificação nenhuma. Bom, veremos o outro aqui, o próximo. Temos dois gráficos que são característicos do movimento uniforme. E por que ele é característico do movimento uniforme? Ele é característico do movimento uniforme por conta do gráfico ser uma reta horizontal, ou seja, ele está parado em cima de uma velocidade apenas. A velocidade não está variando, não está mudando. Então, ele é movimento uniforme, ou seja, a sua velocidade é constante. E a aceleração no movimento uniforme, ela vale zero, como falamos em outros vídeos, tá? Vou deixar o link na descrição de outros vídeos aí que é bom para que vocês possam continuar a estudar. Quando a aceleração vale zero, nos dois casos, no 2 e no 3, temos um movimento uniforme. Ai, Pro, mas e agora? Como que eu vou saber se eu vou classificar esse movimento como progressivo ou como retrógrado? Aí é só você olhar aonde é que está seu gráfico. Se está acima do eixo T ou se está abaixo do eixo T. Se o gráfico estiver acima do eixo T, que é esse caso aqui, você tem velocidade positiva. Todos os números acima desse eixo aqui são números positivos. Então, nesse caso, eu posso dizer que a minha velocidade é maior que zero. Em outras palavras, positiva. Velocidade positiva, como vocês já sabem, movimento progressivo. E no terceiro caso, temos ao contrário. A velocidade, o gráfico da velocidade, que é essa reta preta que está aqui, ela está abaixo do eixo T. Se está abaixo do eixo T, estou nos valores negativos do meu gráfico. Olha aqui, ó. Valores negativos para a velocidade, velocidade menor que zero, classificamos como movimento retrógrado. Bom, então, segundo e terceiro, movimento uniforme, então a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é zero, não tem sinal nem de mais e nem de menos. Você não consegue classificar olhando para a aceleração. É apenas essa classificação que a gente tem no segundo e no terceiro caso. A gente vai classificar o segundo como progressivo e o terceiro como retrógrado. Bom, agora no quarto e no quinto caso é que vem o BO. Aí que é o problema. Qual que é o problema, Pro? O problema é esse ponto aqui, ó. Na verdade, a gente precisa lembrar que qualquer ponto que está em cima do eixo X, que é o nosso eixo horizontal, qualquer ponto que estiver acima do eixo T, nesse caso, o X pra gente é o tempo aqui. Significa que no outro eixo, no eixo das velocidades, ela vale zero. Então, aqui nesse ponto é o ponto de inversão do sentido do movimento. No ponto de inversão no sentido do movimento, a velocidade vale zero, tanto no gráfico 4 como no gráfico 5. Lembrando que o gráfico é gráfico de velocidade pelo tempo, tá, pessoal? Bom, o que acontece nesse ponto? Não sei se vocês chegaram a ver o outro vídeo que eu deixei aqui na descrição, o link, que eu falei o seguinte: se você tiver essa caneta que está na minha mão e eu jogar ela para cima, no ponto mais alto, ela vai parar. Ela vai parar e vai simplesmente retornar ao sentido oposto que ela estava. Então, ela subiu, parou
e desceu. Nesse ponto mais alto é o ponto que ela para, que é o ponto de inversão no sentido do movimento. Então esse ponto está representado aqui nesse eixo T em cima, aqui, ó, nessa velocidade igual a zero, que significa que ela para, tá? Então esse gráfico 4 e 5 eu dividirei em trechos A e trecho B. Trecho A e trecho B. Bom, trecho A e trecho B aqui também, mesma coisa, eu farei. Trecho A e trecho B para a gente pensar. Agora, nesses dois últimos gráficos, a diferença é que a gente vai ter sim aceleração. A aceleração não é mais igual a zero. Qual é a regra para a aceleração? Mais para frente vocês vão ver que esse gráfico é um gráfico do movimento uniformemente variado, que é quando tem aceleração e essa aceleração é constante. Bom, vamos pensar no quarto gráfico. O quarto gráfico, ele está crescendo. Se ele está crescendo, está aumentando, significa o quê? Que a aceleração nossa é positiva. Mas nos dois trechos? Nos dois trechos. Gráfico VT crescente significa a aceleração positiva. Então, nos dois trechos eu tenho que a aceleração é maior do que zero. É positiva. E no último gráfico, como ele está decrescendo, caindo, significa o quê? Que a aceleração ela é negativa. A aceleração negativa para o último caso. Bom, voltando aqui, agora eu vou analisar o trecho A e o trecho B separadamente, da mesma maneira que eu analisei aqui. O que eu pensei nesses daqui? Eu pensei assim, se o gráfico estiver acima do eixo T, significa que a velocidade tem valores positivos. Se o gráfico estiver abaixo do eixo T, significa que os valores da velocidade são negativos. Então é só isso. Não tem que analisar agora se está crescendo ou se está decrescendo. Você vai analisar apenas se está acima ou abaixo do eixo. Então, nesse trecho A, o gráfico está abaixo do eixo, portanto, sua velocidade é negativa, admite valores negativos. No trecho B, o gráfico estando acima do eixo, a velocidade admite valores positivos. E assim eu pensarei aqui também, ó. Essa parte do gráfico, mesmo decrescendo, a parte A do gráfico, que é essa que eu estou passando o dedo agora, ó, ela está acima do eixo T. Se está acima do eixo T, significa que a minha velocidade admitirá valores positivos. E o trecho B, que é essa parte do gráfico que está abaixo do eixo T, admite valores de velocidade negativa apenas por estar abaixo do eixo. Agora tá facinho demais, porque agora basta classificar. Agora você vai olhar para a velocidade e classificar como progressivo ou retrógrado. Olhando para a velocidade apenas para ela, se a velocidade é negativa, você classifica ele como retrógrado. Se a velocidade é positiva, apenas a velocidade, você classifica ele como progressivo. Mesma coisa ali, velocidade positiva, movimento progressivo, não acabei ainda esses, tá? Vou voltar. Velocidade negativa, movimento retrógrado. E agora eu vou analisar se é acelerado ou retardado. Isso basta você fazer o quê? Basta você analisar se os sinais da aceleração e da velocidade são iguais ou diferentes. Sinais iguais, acelerados. Esses sinais aqui são diferentes, ó. Sinais diferentes, eu tenho movimento retardado, que é o primeiro caso. Segundo caso, sinais iguais, ambos positivos. Então, é um tipo de movimento acelerado. Estou abreviando aqui na lousa, tá, pessoal? Bom, último caso, sinais diferentes para velocidade e aceleração. Então, o tipo de movimento é retardado. Sinais diferentes, movimento retardado. Aceleração e velocidade com sinais iguais. De novo, hein? Mesmo ambas sendo negativas, elas são iguais. Se elas são iguais, o seu movimento é acelerado. Acelerado. E o macetinho, tem macetinho nesse também? Tem. Macetinho é o seguinte, toda vez no gráfico que você estiver passando o dedinho nele, vai passar o dedo no gráfico agora, né? Poxa vida, vamos lá. Então, vou passar o dedo no gráfico e analisar.
Se eu estiver chegando perto da velocidade zero, chegando perto da velocidade zero significa que eu estou perto de parar. Significa que meu movimento vai ser retardado. Olha aqui o trecho A, tá chegando pertinho da velocidade zero, retardado. Se eu estiver me afastando da velocidade zero, movimento acelerado. Eu estou me afastando de parar, na verdade eu estou acelerando, movimento acelerado. E assim a gente vai pensar aqui também. Chegando próximo da velocidade zero, movimento retardado. Se afastando da velocidade zero, movimento acelerado. Bom, e essa é a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem. Se precisar voltar alguma parte, pausar o vídeo e voltar para poder entender melhor, fique à vontade. Espero que estejam estudando. E se precisar de alguma coisa, alguma aula diferente, alguma outra aula que você está com dúvida e precisa de orientação, deixa nos comentários aqui embaixo, tá, pessoal? Um beijo da Prof. Fran e desejo um bom estudo para vocês. Beijo! Like a Hellcat.